Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Um dia histórico para a carreira de Hans Niemann. Mesmo sendo campeão do Torneio da Paz, com uma rodada de antecipação, Hans Niemann joga aqui para ganhar contra Anton Korobov e faz uma masterpiece. Mais uma masterpiece, daquelas com quase 3.000 de precisão, com sacrifício e tudo mais. Se preparem, Korobov lutando aqui para, enfim, um dos melhores colocados do torneio. O Hans Niemann já é o campeão, mas ele quer ganhar rating, ele quer chegar nos 2.700 de novo, ele quer ser campeão do mundo. Hans Niemann é obstinado, ele só tem um objetivo na vida, só um: ser campeão do mundo de xadrez. A partida do Hans Niemann abre com o peão do rei E4. C5 foi jogado pelo Korobov, cavalo em F3, D6, bispo B5 cheque, o ataque canal, cavalo cobre em D7, roque, coloca o rei em segurança, A6, questiona o bispo volta para D3, sofisticado, né? Aqui a gente pensaria em voltar talvez o bispo para E2, mas aqui não é uma novidade teórica. Na verdade, bispo D3 é o lance mais jogado da posição de longe, ok? Bispo D3 foi jogado, temos o lance cavalo de G em F6, aqui torre E1, seguimos ainda na linha principal da teoria, E6, o bispo vai ficar aqui atrapalhando? Não para sempre, por isso o bispo F1 foi jogado. Isso daqui também não é uma novidade teórica, temos 30 partidas com essa continuação nas bases dos mestres, mas de longe o lance mais jogado é o lance C3. No entanto, olhando as estatísticas, olha que interessante isso. C3 é o lance mais jogado, mas ele é o que dá 27% de vitórias para as brancas, historicamente falando, 39% de empate, 34% de vitória para as negras, 27% de vitórias para as brancas. E o lance bispo F1, que só foi jogado 29 vezes, tem 34% de sucesso de vitória para as brancas, ou seja, probabilisticamente falando, é o lance de maior sucesso. Será que essa galera estuda já? Claro, há muito tempo, né? As questões probabilísticas no xadrez. Vamos lá. Bispo F1, mas não basta ir no lance de mais probabilidade. Tem que entender a posição. A partida seguiu com B6. Temos aqui agora o lance de C4 pelo Hans Niemann. Bispo vem para casa de B7, cavalo desenvolve C3, protegendo o peão central. Cavalo pula para casa de E5. E aqui D4 atacando. Cavalo propondo trocas. Cavalo por F3 foi jogado. G por F3 recupera a peça. E a gente tem aqui o lance G6. O Korobov quer desenvolver o bispo de casas escuras. Hans Niemann segue com o lance bispo E3. Temos o lance bispo G7, dama D2, dando suporte nas casas escuras. Roque foi jogado e aqui torre de A em D1, pesando na coluna D. Korobov segue com o lance bispo em C6. E aqui a gente já tem uma posição nunca antes jogada pelos mestres. Cavalo H5 já aconteceu. Quem é que jogou mesmo esse cavalo H5? Aqui Daniel Naroditsky contra Vincent Keimer. Vincent Keimer no ano passado jogou com esse lance cavalo H5 e a partida acabou terminando no empate. Portanto, Korobov já joga diferente nessa partida, joga com o lance bispo C6, Niemann segue com o lance bispo G5, dama B8 foi jogado saindo da cravada, Niemann segue com D5 atacando o bispo, o peão toma, peão de C toma, o bispo vem para casa de D7 e o cavalo agora manobra para casa de E2, lance chique, lance fino aqui do Hans Niemann, torre 8 foi jogado bispo G2, B5 rei H1 e depois de A5, full ataque na ala da dama, cavalo G3, o Niemann vai preparando um ataque na ala do rei. H5 foi jogado, a torre vem para a coluna G. Temos o lance torre A7. E o Niemann aqui, mais uma vez, mexe o bispo. Coloca o bispo em F1, sai da frente aí da torre. Temos o lance C4, bispo E2. Cara, que frieza do Niemann ficar jogando esses lancezinhos, né? Cavalo G3, rei H1, torre G1, bispo F1, bispo E2. Né? Fica tudo aqui esperando aqui. Enquanto isso, o Korobov parece que vai expandindo na ala da dama, mas a Barrilda tá falando que o Niemann não tá errado, não. Que conhecimento que tem aqui? Que conhecimento que tem aqui que o Niemann tá utilizando, né? É um conhecimento diferente. A partida seguiu com o bispo C8 jogado pelo Korobov. E agora sim, o Hans Niemann parte pro ataque. Se preparem. Brancas jogam aqui. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar uma ideia fantástica. Primeiro, então, bispo por F6. Depois de bispo por F6, cai o peão de H5. Cara, deu certo. O Korobov errou. E agora o Niemann foi pra cima. O bispo volta pra H8, dama H6. Full ataque pra cima do Korobov.
Korobov traz a dama para B6, tenta um contra-jogo aqui agora na casa de F2. Niemann joga a torre G2, não apenas protegendo, mas preparando para dobrar as torres. Torre de em E7, full defesa aqui do Korobov. E o Niemann segue com F4, exclama, deixando o peão de E4, que o Korobov prontamente captura, torre por E4. E aqui, cara, o Niemann vai para um lance alienígena no lance 30. Ele vai para uma sequência de ataque surreal aqui, fantástica. E ele então segue... Cara, porque você pensa assim, a gente considera sacrificar aqui. Mas parece que tem muito defensor aqui, né? E o Niemann vai pra cima, galera. O único lance da posição que pode manter alguma vantagem pras brancas. Torre por G6 foi jogado pelo Niemann com certa velocidade. Menos de 1 minuto aqui. F por G6 foi jogado. Dama por G6 com cheque jogado ao toque. Rei vai pra casa de F8, não tem outro lance. Bispo aqui em G7, poderia jogar simplesmente cavalo F6, rei cravado, né, o bispo cravado. E aqui você vai capturar em E4 com boa vantagem aqui para as brancas. No mínimo 2 peões a mais de um ataque para cima do rei exposto, mas a barrilda já dá como se tivesse quase uma dama a mais aqui. Por isso o rei F8 foi jogado, o Niemann segue agora com dama em H6, parece que está repetindo o lance, só que não, porque não tem mais o peão de G, a coluna G está aberta, o rei não pode mais ir para G8. Por isso o bispo G7 foi jogado, esse lance é muito lógico. Temos cavalo por G7, torre por G7. O Niemann está jogando com uma torre a menos. E com o bispo atacado. E o Niemann segue full ataque. Torre G1. Atacando a torre de G7. E aqui o que jogar? Por exemplo, a gente pensaria num lance muito lógico. Seria o lance dama D4 protegendo a torre. Mas está vindo dama em H8 com cheque. E o rei se vier para F7 tem bispo H5 chegando. E aqui acabou. Rei vai para E7. Pode esquecer, pode capturar em G7, pode seguir com dama E8, pode seguir qualquer um desses lances que vai vencer. Por isso, seguimos com bispo G4, uma ideia muito interessante do Korobov, que aqui, cara ou coroa. Vai tomar de bispo ou vai tomar de torre? Né? Um lance dá boa, o outro não. Aqui, se o Hans Niemann tivesse capturado de torre, por incrível que pareça, as pretas aqui têm recurso com o lance dama D4. O bispo não chegando na casa de E6, dá tempo de defender, por exemplo, o dama por D6, com a torre voltando. E aqui as pretas fizeram uma boa defesa. A torre toma, dama toma e tem uma boa defesa. Partida ainda complicada, qualidade a mais, mas as brancas têm alguns peões a mais. Partida longe de ser simples. Mas as pretas, segundo os computadores, podem sonhar com um empate aqui. Ou de repente encaixam até algum contra-jogo. Portanto, não dá para tomar de torre. O Hans Niemann faz a bela leitura, captura de bispo. Esse lance parece errado, porque tá vindo dama por F2 e agora o bispo tá cravado, mas aqui poderia seguir com dama F6 ou mesmo dama por D6 cheque. E se a torre voltasse, dama D8 com cheque. E aqui, se a torre vier para cá, dama em F6 com cheque. Bizarro isso, né? Dama em H6 com cheque. Isso é surreal. Seguido de bispo E6 com cheque. Isso é surreal. E aqui as brancas ganharam. Aqui as brancas ganharam. Tem que sacrificar a dama e tudo mais. As brancas ganharam. Por isso, nessa posição, o Korobov joga com dama D4 e parece que ele chegou em tempo de defender. Niemann continua aqui com material a menos, uma qualidade a menos. Segue com bispo E6, impedindo a volta da torre. Continua atacando e agora está ameaçando dama em H8. Tirou a casa de G8. Aqui acabou. O Korobov joga qualquer lance. Dama por B2. Aceitando aqui a sequência de checkmate do Hans Niemann. Dama em H8 com cheque. Rei vem para E7. Torre por G7 com cheque. Rei é forçado a vir para F6. Dama em H6 ou dama em F8. Você escolhe. Niemann joga com dama em H6. Cheque mate, meus amigos. Para cima do Korobov. Uma sequência de sacrifício de torre genial. Né? Um ataque... difícil de compreender, porque parecia que o Niemann estava passando o lance e o Korobov expandindo na ala da dama. Quando viu, acabou a partida. Vamos dar uma olhada aqui no relatório, no rating do Hans Niemann, na classificação final aqui do torneio. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, primeiro relatório, a gente tem aqui o seguinte, né? Vamos trazer aqui o relatório do chess.com. Bom, primeiro vocês podem ver que teve lance brilhante, torre por G6. E também temos aqui a precisão da partida. 95,7% mais uma vez para Hans Niemann. Essa foi a média dele nesse torneio. 96% foi a média do Hans Niemann.
em todas as partidas. Temos aqui 2.900, mais uma vez, aqui de performance de rating para Niemann. E falando aqui em classificação, né? Bom, primeiro em rating, temos aqui, subiu muito o Hans Niemann, se aproxima mais uma vez de 2.700. Ele recentemente ganhou 35 pontos de rate. Aqui, nesse torneio, ele ganhou bastante também, né? Ganhou bastante ponto. Escalando novamente aqui, esse é o rating ao vivo, ainda não foi publicado. E aqui a classificação do torneio, ele fez 2.946 de performance no torneio como um todo. E ficou na primeira colocação, muito à frente do segundo colocado. Aqui, ó, a Final Ranking After 9 Rounds, foram 9 rodadas. Niemann fez 8 em 9. O segundo colocado foi o Brikic, com 5. Com 5 pontos, quer dizer, é fantástico, né? É fantástico. O que a gente está presenciando aqui é realmente fantástico. E com isso, então, o Niemann foi campeão aqui do Torneio da Paz 2023. Vamos ficar de olho no Hans Niemann. Ele vai jogar o Tata Steel Challengers agora no começo de 2024. Vamos acompanhar porque ele tá realmente aí numa ascensão muito interessante. Nesse torneio ele conseguiu manter a consistência, o que é bem raro. É bem raro para os padrões de Hans Niemann. Ele que vinha alternando partidas geniais com erros grotescos e capivaradas de iniciante. E nesse torneio ele conseguiu encaixar a consistência. Será que ele está trabalhando essa questão da consistência, Hans Niemann? Lembrando que ele é um jogador que começou a levar xadrez a sério de poucos anos pra cá, né? Poucos anos pra cá que ele decidiu, assim, que ele ia largar tudo na vida pra só focar no xadrez, né? Interessante o caso Niemann. Vale a pena a gente continuar acompanhando. Apesar de que 2024 ainda, na minha opinião, é o ano do Fabiano Caruana, consagrado, né? Mas é bom a gente manter o olho aí no Hans Niemann. Beleza, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu!